Olá! Vim aqui trazer para vocês uma leitura interessantíssima nessa data em que Bitcoin e Ethereum, essas moedas, essas criptomoedas, vêm sofrendo quedas violentíssimas, poucos dias depois de Elon Musk e vários outros grandes empresários, investidores da área de tecnologia, decretarem aí uma grande esperança de que essas moedas venham a substituir as moedas estatais que hoje vigoram mundo afora. Para quem não conhece, essa ideia das criptomoedas é um extremo da visão anarcocapitalista, que aqui nas redes sociais aparece como os ANCAPs, e a ideia é que você consiga eliminar o Estado de qualquer comando sobre a moeda. Certamente é uma visão que funciona, por assim dizer, quando você tem um algoritmo que está controlando a quantidade de recursos que serve de base de troca dentro de um espaço específico, que no caso é o Bitcoin, a Ethereum e as milhares de outras moedas que existem mundo afora. Muito bem, hoje acabou de sair uma notícia de que o valor dessas moedas mergulhou milhares de dólares, porque primeiro o Elon Musk já falou que vai sair, que não vai continuar, e segundo, porque isso é bem típico de ativos que são incrivelmente voláteis, então eles não servem como uma base de referência para você precificar nada. E a ideia por trás delas é que você consiga tornar a moeda uma entidade apolítica. Então você substituiria ali a atuação do Estado, que confere lastro por meio da confiança social que ele arregimenta, seja por uma questão de contrato social, seja pelo mero fato de que ele tem o poder de violência da polícia e ele te faz pagar impostos. E ao pagar impostos você precisa usar a moeda dele, então você acaba utilizando a moeda dele. Isso é um pouquinho, um pedacinho ali do que prega a MMT, essa abordagem que vem ganhando os holofotes recentemente. Então eu quis fazer esse vídeo aqui para vocês para apresentar um livro que eu estou lendo ainda, e este livro é exatamente este aqui, Bitcoin. Então, o propósito desse livro, do Edemilson Paraná, é analisar o que seria essa utopia tecnocrática, de você ter um dinheiro que não é politizado do ponto de vista estatal, ou seja, esse dinheiro não está sujeito aos humores da política, aos interesses de grupos localizados. Ele seria essencialmente um dinheiro, vamos dizer assim, puro sangue. Seria um dinheiro que permitiria você apenas efetuar trocas dentro de um ambiente em que o poder decisório sobre a validade das operações que você quer fazer, ele é descentralizado. Então essa ferramenta do blockchain é uma ferramenta muito importante, que é essencialmente o que rege aquilo que nós conhecemos por moeda na sociedade, que é basicamente um sistema de confiança mútua, em que nós estabelecemos promessas de compra e venda, promessas de pagamento, que são liquidadas com base num numerário qualquer, num símbolo monetário, que historicamente acabou se configurando na moeda que o Estado emite. A figura do Estado não precisa ser esse Estado que a gente conhece hoje, Estado democrático, liberal, se a gente quiser assim chamar, do ponto de vista político, mas sim qualquer arranjo supra-individual que permita, então, dizer que uma operação é válida. Tá? Eu não vou me estender demais, porque a ideia é apenas fazer a sugestão do livro para vocês, mas o que eu queria comentar sobre o livro é que, primeiro, ele decorre da tese de doutorado do Edemilson, e esse estudo que ele fez foi para tentar mostrar em que medida o neoliberalismo se tornou essa nova ferramenta de gestão social que busca não promover o Estado mínimo no sentido geral do termo, mas produzir um Estado máximo para um grupo muito específico que está no poder, leia-se o topo da distribuição da renda. Então por isso que a meritocracia é um pouco o caminho pelo qual o neoliberalismo faz isso, e dessa forma ele reproduz então as desigualdades que já estão cristalizadas na sociedade por meio da incrível desigualdade de riqueza que permeia não apenas o Brasil, mas basicamente todo o Ocidente. Sem mencionar
possivelmente vários países no Oriente, mas certamente aqui no Ocidente. E exatamente esse é o fenômeno que tem ocupado o Piketty, né, no livro, tanto Capital no século XXI, que eu já falei várias vezes aqui, quanto mais recentemente este livro fantástico também que ele escreveu. O Piketty só escreve livros grandes, né, que é Capital e Ideologia, que eu também recomendo muito, mas precisa ter tempo e precisa estar realmente muito interessado, né, em história, porque é um livro histórico muito denso, que vale muito a pena ler. De qualquer maneira, o Edemilson, neste livro aqui, ele vai tentar mostrar que o Bitcoin é a manifestação mais extremada daquilo que o neoliberalismo prega, que é a fragmentação de todo esquema que a gente conhece como controle ou coesão social, e ele faz isso essencialmente por uma redução extremada do poder do Estado na gestão monetária. Não nos esqueçamos que a moeda ela pode ser utilizada de várias maneiras. Ela pode ser utilizada para concentrar renda e ela pode ser utilizada para desconcentrar renda e riqueza. Então, como uma ferramenta, uma instituição, tudo vai depender de como que o Estado ou a sociedade vai utilizar essa ferramenta. É evidente que a partir do momento que você elimina os instrumentos de política monetária por meio de uma supressão, né, de uma eliminação da moeda sob controle do Estado, você basicamente está jogando o poder de controlar a moeda, vamos dizer, por uma ferramenta de controle que ela é muito pouco transparente, que no caso é o Bitcoin. Segundo eles, não é, porque seria um algoritmo, seria um cálculo matemático que estabelece quanto que cada pessoa consegue de moeda por meio de mineração, que consome muita energia, mas, de qualquer forma, este aparato impessoal foi criado por uma pessoa, ainda que ninguém saiba quem é o Satoshi Nakamoto, essa entidade, né, que ninguém conhece, mas foi um ser humano que criou isso. Então é curiosamente um artefato que se pressupõe impessoal, mas que na verdade foi criado por um ser humano. E o Edemilson, então, nesse livro, ele vai tentar mapear e fazer as conexões entre, primeiro, o que o neoliberalismo prega, né, como essa forma de gestão empresarial que acaba sendo imposta para todas as instâncias da vida em sociedade, e aqui eu já falei bastante desse livro, que faz o mesmo recorte, né, a partir do Polanyi, mostrando como o neoliberalismo vem tentando avançar sobre diferentes instâncias regulatórias, instâncias de associação, instâncias de resistência da sociedade civil sobre o avanço da lógica de mercado, que tem a sua adequação em determinadas instâncias da vida econômica. A questão é que no neoliberalismo essa passa a ser uma lógica que busca afetar tanto do nível individual, familiar, afetivo, emocional, né, e aí a figura de muitos coaches que não têm, né, uma real compreensão do efeito sobre a saúde das pessoas, principalmente a saúde mental delas, até o nível macro, que é você impor ao Estado o funcionamento típico de uma família, quando todos nós sabemos o Estado não é uma família, ele tem instrumentos e poderes muito maiores do que uma família tem do ponto de vista econômico, se não, evidentemente, do ponto de vista político, militar, policial e assim por diante. Então eu queria deixar a dica deste livro, que vai, a partir do neoliberalismo, recontar como que o Bitcoin e as diferentes moedas, não só as moedas digitais, né, mas as criptomoedas, como que elas se encaixam nesse esquema. E na segunda e terceira parte do livro, ele vai fazer uma discussão muitíssimo interessante, não apenas uma apresentação muito cuidadosa do Bitcoin, como que ela funciona, toda a parte técnica, né, mas uma discussão profunda sobre o dinheiro, sobre o que significa moeda. E é aqui que eu vou deixar para vocês a parte que eu considero a cereja do bolo dessa discussão que o Edemilson Paraná faz e que vale muito a pena vocês lerem com muito cuidado. É uma discussão densa, mas que ao final dela você sai com um entendimento muito mais amplo do que está em jogo. E relembrando que a tentativa aqui é a substituição da moeda estatal por uma moeda impessoal. Mas já há incentivos da parte de grandes empresas de tecnologia, principalmente o Facebook,
que é o maior país do mundo, com mais de 3 bilhões de cidadãos que atendem às suas regras, que seguem os seus códigos de conduta, são punidos dentro desse espaço ou não, e que possivelmente agora podem começar em breve, se não houver nenhuma reação persistente da parte dos Estados nacionais, emitir a sua própria moeda. Então, cidadãos, entre aspas, do Facebook, por meio dessa iniciativa de uma moeda digital, a Libra, eles vão poder efetuar trocas dentro desse espaço. Essa sim é uma real ameaça às moedas dos países, às moedas nacionais, porque ela efetivamente vai oferecer a substituição não apenas do poder de compra, né, de troca, na verdade, da moeda como um sistema de pagamentos, mas fundamentalmente como uma unidade de conta, que é a maneira como a gente interpreta o valor das coisas. E a forma de interpretar o valor das coisas é como um dicionário, como você dá nome às coisas. Se ele variar muito, a comunicação fica mais dificultada. Por isso, se a Libra for efetivada, o que me parece que não vai ocorrer de maneira tão breve, por conta da reação de vários bancos centrais em tentar regular e impor limitações ao Facebook, se ela conseguir, essa efetivamente vai ser uma moeda a concorrer com as outras. Mas, novamente, entre ter a ideia de criar uma moeda e ter uma moeda, esse livro vai mostrar que não é tão trivial, mas fundamentalmente pode não ser tão desejável. Fica a dica para você, uma boa leitura e até a próxima.